preço é o valor que você paga, é o que você paga, né? E valor é o que você recebe. Agora, isso tem um custo, né? O preço do implante dentário ali, a gente sabe que o valor entregue é indiscutível, né? Mas existe diferença de preço, de valor entre os implantes dentários, doutor Felipe? Michele, a gente tem uma preocupação na clínica, no instituto, de realmente fazer essa diferenciação. Preço é o valor que você paga, é o que você paga, né? E valor é o que você recebe. Então, a nossa missão ali dentro é entregar valor. A gente mostra isso para o paciente, né? Então, isso é um diferencial enorme, porque o paciente chega ali na clínica, a gente mostra para ele o que a gente consegue fazer e a forma que a gente consegue reabilitar esse paciente. E quando a gente fala de sorriso, por exemplo, quanto é que vale, qual é o valor do seu sorriso? Isso é uma coisa que você não consegue precificar, né? Então, quanto é que vale, por exemplo, uma senhora sorrir para o neto, uma mãe voltar a ter um sorriso correto, né, de poder mais chegar, né? Assim, falar na questão do retorno à vida social, que deve ser algo. E a gente tenta sempre fazer isso mesmo. Olha, esqueça preço agora nesse momento, que a gente quer te mostrar como é que você pode ficar e o valor que a gente pode devolver para você no seu sorriso. O valor monetário do implante hoje pelo nosso país, ele meio que segue uma tabela, sim, meio que isso equivale. O que realmente está em jogo, e é importante informar as pessoas quanto a isso, o profissional que vai te tratar, qual que é o nível de experiência? Por quê? Porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais. Então, você é uma jornalista, quantos anos de mercado? É totalmente diferente a sua experiência de quem está começando. Não que quem está começando não deva, né, ter acesso a isso, mas a gente precisa realmente, quando a gente fala de saúde, de cirurgia, é uma vida ali que está em jogo. Então, tecnologia envolvida, estrutura da clínica, o acolhimento. Porque no final das contas o que a gente quer é que o paciente ele tenha uma experiência e um tratamento que dure, né? Para que o sonho não vire um pesadelo, para que o barato não saia caro. Porque a parte de preço, às vezes o que é caro para um é barato para outro, e o que a gente quer realmente é entregar valor, o valor que transforma uma vida, o valor que transforma realmente uma família como um todo. É um valor que transformou o Instituto Dentário, o ID Implantes, em referência nacional, né? Sim, tanto é que existe o turismo odontológico. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A gente é agraciado e abençoado todos os dias lá na clínica, né? Então, Natal é um polo turístico, né? Então, a gente já atendeu pacientes da Índia, da Itália, da Suíça. Hoje tem pacientes que vêm de outras partes do Brasil, né? João Pessoa, Ceará, São Paulo. E a gente fica muito feliz, porque isso, o que o paciente paga ali na clínica, o que ele quer, na verdade, é credibilidade, é segurança. Ele quer que realmente o resultado saia como ele sempre sonhou. E isso só comprova, né, o quanto a gente foca nos processos, né? Essa equipe que está aqui é só uma parte, porque lá nós somos 26 pessoas. E por mês, a gente não consegue atender 26 pacientes. Então, a gente tem mais pessoas para cuidar do que propriamente pacientes entrando todo mês. A nossa odontologia não é de quantidade. A nossa odontologia realmente é focada no cliente. E a gente realmente tem que ter tempo para cuidar deles. Importante demais. Eu fico imaginando, doutora Nayara, qual é a reação, né, de um paciente que vem assim de fora, às vezes do país, né, tendo vocês como referência e fazer todo um tratamento. Quando chega ao final do tratamento, vocês conseguem registrar isso, acompanhar toda essa evolução e até, de repente, né, dar a outras pessoas a oportunidade de conhecer também, seja pelas redes sociais ou por algum outro meio de comunicação, o acesso a essa transformação passível de ser feita? Sim, inclusive os pacientes, à medida que eles vão se sentindo tão amparados nesse percurso do tratamento, que isso é uma preocupação muito grande do Instituto, é que ele tenha a cobertura e o apoio e todo o manejo desse tratamento durante todo o percurso, né? É um tratamento que ele dura, ele tem um tempo médio de duração? Tem um tempo, sim. Cada paciente tem um pouco, dentro do seu planejamento inicial, ele já tem uma previsão de quanto tempo leva. E também depende se ele vai extrair dentes, se não. Mas, em média,
seria entre 4 meses e 1 ano de tratamento. Bem razoável. Depende muito da complexidade. Tem casos que a gente consegue, dentro da clínica, a gente conta com todo um ecossistema onde o paciente não precisa nem sair para fazer o diagnóstico e a gente também não precisa terceirizar a parte da prótese, né? Então a gente conta com um laboratório de última geração, com um maquinário alemão, com precisão máxima, que permite que a gente, por exemplo, frese, né? Dê o formato ali de um dente em 15 minutos, 20 minutos, uma porcelana. Só que tem o tempo da máquina e tem o tempo da célula. E o tempo da célula biológico. É o tempo biológico, é o tempo que a gente tem que respeitar. Então tem casos que a gente às vezes precisa esperar ali de 2 a 4 meses. Tem casos que são casos mais complexos, que a gente vai ter que fazer algum tipo ali de manobra reconstrutiva com enxertos, então a gente tem que esperar ali mais 5, 6 meses. E tem casos que a gente entrega em 2 dias, né? Então, o que eu digo lá para o paciente é, olha, não se preocupa com o tempo não. Se preocupa que em toda a sua jornada você nunca vai ficar sem dente. Porque a gente sempre trabalha muito com dentes provisórios, próteses provisórias, para que o paciente não se afaste das suas atividades profissionais. É muito importante o paciente ele chegar ao final da jornada, mas podendo sorrir, podendo sair com a família, sem ter que ficar recluso ali em casa durante todo o tratamento. E existe alguma limitação para, no caso, essa cirurgia, esses implantes minimamente invasivos? A limitação da técnica guiada é praticamente a mesma da cirurgia convencional, né? Ou seja, você tem a limitação de boca, tem paciente que tem aquela limitaçãozinha que não consegue abrir muito a boca. É uma limitação na técnica guiada, mas também é uma limitação na técnica convencional, né? E mesmo assim, o Dr. João até criou o kit que tem umas brocas específicas que até ajudam para que tenha uma abertura de boca pequenininha. Então, hoje, na verdade, essa técnica ela é extremamente indicada para pacientes que possuem alguma alteração sistêmica controlada, por exemplo, diabetes, hipertensão, osteoporose. Porque vamos pensar o seguinte, se eu causo menos trauma na área cirúrgica, eu exijo menos do corpo daquele paciente para que ele cicatrize. Então isso é muito bom, porque menos é mais. E aí justamente para pacientes que já têm fobia, doenças sistêmicas controladas, esses pacientes devem sim sempre pensar em ver se é possível fazer os implantes através da técnica minimamente invasiva, que é a técnica sem cortes.